Queridos, alegria estar com vocês, muito bom estar aqui, né? Fico feliz aí pela oportunidade, pelo convite. Estava falando pro Gerson aqui a hora que chegava, né? Eu ainda não tinha conseguido participar dessa reunião tão bonita nas segundas, né? Para quem não sabe, eu tenho o privilégio aqui na nossa igreja de coordenar a área de ensino. Então, plataforma Jornada, os materiais de ensino que você conhece, talvez o caderno do discípulo que você fez, o caderno igreja e tantos outros aí que podem ter passado pela tua mão. Então eu tenho o privilégio dado por Deus de coordenar. E também junto com isso, eu dou aula aqui na nossa Faculdade Batista do Paraná, nossa casa de formação de pastores e líderes. E acontece que toda segunda e toda quinta eu dou aula lá, né? Tava falando pro Gerson. E esse semestre, com ajuste de grade, eu consegui liberar algumas noites. Aí o Gerson falou, Carlos, então já vou aproveitar, fazer o convite para você estar lá. Então, por que eu estou falando isso? Porque para mim é uma alegria chegar aqui e ver esse auditório cheio. Chega aqui e ver homens buscando a presença de Deus, homens transformados, impactados e dizendo, Senhor, estou aqui, quero ouvir a tua voz, quero aprender, eu quero continuar crescendo com aquilo que o Senhor tem. Então, muito alegre o meu coração. Eu vou te convidar a abrir a tua Bíblia no Salmo 1, capítulo 1. Salmo 1, versos 1 a 6. Já abre aí, Salmo 1, 1 a 6. Então, quando eu chego aqui e vejo esse auditório repleto, vejo esse pessoal buscando, eu costumo dizer, quando a gente começou aquele trabalho, eu não sei aqui, quantos participaram do curso Guerreiros? Deixa eu ver. Glória a Deus pela tua vida. Quando a gente começou aquele trabalho, e daqui a pouco a gente tinha 70, 80 turmas, e vamos falar a verdade, né? Homem que é difícil estudar a Bíblia, afinal de contas a gente sabe tudo, não é? É ou não é? Ou é só comigo, assim, que sou eu que sei tudo? Normalmente homem é assim, né? O camarada sabe, ele sabe como tratar, como fazer, não precisa de nada, se resolve, né? Então, quando eu vi lá todos aqueles homens estudando, encheu de alegria o meu coração. E hoje ver vocês aqui não é diferente. Fiquei muito feliz com o tanto de visitante que tinha, né, Gerson? Você falou que eles vieram só para me ver, né? Pô, fiquei feliz demais, ó. Aqui, de Aracaju, tá aqui o pai do Gerson. Cadê o pai do Gerson? Onde sentou lá? O pai do Gerson tá aí, veio de Aracaju. Olha a salva de palmas lá, ó. Veio para cá para experimentar o típico frio do sul, não é verdade? E, ó, conseguiu, né? Mas essa alegria de ter vocês aqui e juntos hoje estudar a palavra de Deus. E, ó, aqui eu vou dizer para vocês, tá? Tenho liberdade de falar só com homem, tá? O que eu vou falar aqui, eu tenho certeza de que vai impactar o teu coração, mas assim, lembra que a palavra de Deus, ela vem para promover mudança. Lembra que a palavra de Deus, ela vem para lançar luz na ferida, para lançar luz no problema, para nos ajudar a entender e a corrigir. Então eu queria que hoje o teu coração estivesse aberto para escutar. Lê a palavra comigo. Olha só o que está lá em Salmo 1, versos 1 a 6. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus
são a desgraça e a morte. Feche os teus olhos por um instante. Eu costumo dizer, toda terça-feira no culto Conectados, quando eu estou pregando, fecha os teus olhos para que nada te atrapalhe, para que nada roube a tua atenção, para que nada desvie agora o teu olhar e o teu pensamento daquilo que Deus quer falar e trazer para você nesse instante. Peça para Ele que Ele te visite agora. Senhor Deus, Pai, queremos pedir aqui mais uma vez, ó Pai, pelo teu visitar, Pai. Queremos pedir, ó Deus, mais uma vez, Pai, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, Pai. E hoje, Pai, a revelação e compreensão daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus, possa ser real, Pai. Promovendo, Pai, mudança e transformação de vida, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. É o que nós te clamamos hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Visita, Pai, e lança a luz sobre a ferida, Pai, em nome de Jesus, amém. Olha só que interessante, tá? O texto começa dizendo ali, né, felizes, talvez na tua versão ele vai dizer bem-aventurado. Bem-aventurado é o mesmo que feliz, abençoado. Talvez aí, por uma linguagem, é aquele camarada que se deu bem, né? Você olha o cara, sabe aquele camarada que tudo está indo bem? Aquele cara que você olha, ele está próspero, o negócio está indo bem, a família, as crianças, está com o carro bacana. Esse é o camarada bem-aventurado aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo. Mas a palavra de Deus vai dizer, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal. Ou seja, é o camarada bem-aventurado. E ele vai continuar. Bem-aventurado é aquele que anda com Deus. Não tem como. Bem-aventurado é o camarada que anda, que conhece e que se relaciona com Deus. Não tem jeito. Isso aqui é o que o texto está dizendo. E já já a gente vai entender ainda mais por que isso. E ele vai continuar dizendo que é isso que o Salmo 1 ele está falando. É isso que o Salmo 1 ele está nos ensinando sobre a história de um povo, sobre a experiência de homens, sobre o relacionamento de uma nação, de um povo que adora a Deus mesmo em meio a momentos de lutas, mesmo em meio a momentos de perseguições, mesmo em meio a momentos de alegria. É desses camaradas aqui que o Salmo 1 está falando do bem-aventurado. Você já passou por luta? Hã? Fala aí, já passou por luta? Sim. Você está passando por luta? Você já passou por perseguição? Você está sendo perseguido? Mas ao mesmo tempo eu vou te dizer, você também não passou por momentos de felicidade e alegria? Você não tem muitas coisas boas para se lembrar? São aquelas que trazem a esperança? Tem ou não tem? Talvez hoje mesmo, momento de alegria, eu posso citar aqui e dizer quando eu sentado na mesa almoçava com os meus filhos. Para mim isso é um momento de alegria. Poder parar ali e ter eles na hora do almoço para juntos partilhar uma refeição. Talvez um momento de alegria, poder olhar e ver quando eu deixei hoje os meus filhos na escola, ver essas crianças descendo do carro com saúde, andando pelas suas próprias pernas, ali com a saúde, com a alegria, com entendimento e compreensão de quão bom é estar. Isso para mim é alegria. Assim para mim também, como é alegria no começo do ano, quando eu pude com a minha esposa trocar de carro, também foi um momento de alegria. Ou quando fomos viajar de férias, também é um momento de alegria. Sabe? Muitas vezes, na minha e na tua vida, as lutas e as perseguições, elas parecem que são maiores do que aquilo que Deus está fazendo. Você já se pegou assim? Você já se percebeu assim?
Parece que não tem mais nada de bom, tudo é ruim, nada dá certo. Mas você se esquece que toda manhã Deus te dá o fôlego de vida para você levantar da tua cama. E aí eu me lembro de uma coisa que eu tenho falado e pensado ultimamente. Você quer ver um camarada engraçado? É o crente. Sabe por quê? O camarada, antes de dormir, ele coloca um despertador para acordar às 7, 6 da manhã. É ou não é? Quem aqui coloca o despertador? Rapaz, tem gente que tá bom, hein? Acorda assim né? Beleza, mas o camarada coloca o despertador para acordar, para não se atrasar. Mas espera aí, quem te garante que você vai acordar? Você já parou para pensar nisso? Com certeza que você vai estar ali para desligar esse despertador. Isso é fé, meu camarada. Você já começou exercitando tua fé toda noite quando você ligou o teu despertador. Você não sabe se vai acordar, mas pela fé você colocou. Não, vou colocar 6 horas da manhã porque ainda quero levantar um minutinho antes para orar. Meu Deus do céu, é isso que é fé. Parabéns para você que tem essa fé todo dia. Você está entendendo o que é? E assim vai a nossa vida. E assim a gente caminha, muitas vezes, imerso em tudo aquilo, em toda aquela correria, em todo aquele dia a dia, e não consegue parar e ver as pequenas coisas boas da vida. E sabe que quando você não percebe aquilo que tem de bom, os teus olhos passam a ver o quê? O mal. Os teus olhos começam a ver o ruim, a ver as coisas que não estão boas. E daqui a pouco, quando os teus olhos passam a ver só o que é ruim, ele já não é mais tão ruim assim. Sabe, aquilo que era ruim já não é mais tão ruim assim. Aquilo que era feio antes já não é tão mais feio assim. Aquele lugar que era meio complicado de ir, já não é tão complicado assim, porque você deixou de ver o que é bom. Você deixou de ter alegria naquilo que Deus fez, naquilo que Deus te deu. E de repente, os teus filhos que desciam do carro, felizes e alegres e com saúde, você olha e fala, esses piá só me dão problema. Olha o trabalho que eles têm me dado. Olha o dinheiro que eu estou gastando com isso. Olha isso, olha aquilo. Não, mas eu amo eles, eu amo. É verdade, eu amo, mas puxa vida, né? Não sei se os teus olhos estão os vendo com todo esse amor. Talvez aquela coisa que você já não se importava mais, já não incomodava tanto, agora você olha e já é motivo de discussão na tua casa. E aí, tudo isso vai minando o teu pensamento, tudo isso vai mudando o teu olhar e você simplesmente deixa de ter e ver a alegria naquilo que Deus faz. Por isso, eu gosto desse salmo, porque ele expressa a fé de um povo. Ele expressa um povo cantando em adoração a Deus e dizendo, a minha esperança está em Cristo Jesus. Sabe por que que eu quero destacar essa ideia de que a minha esperança está em Cristo Jesus? Eu falei no começo, eu e você, bom, então eu vou falar por mim, né? Minha esposa sempre diz, fale de você, não fale dos outros, né? Então eu vou exercitar isso aqui. Eu não sei você, mas eu tenho a mania de querer resolver as coisas do meu jeito. Afinal de contas, né? Eu consigo. Afinal de contas, eu sei, não é verdade? Eu sei, eu resolvo. E mais, eu vou tirando Deus de lado, eu vou perdendo a esperança no que Ele pode fazer para dizer que tudo depende de mim. Tudo depende do que eu faço, do que eu produzo, do que eu sou capaz. Você está entendendo? Você está olhando na tua empresa e está dizendo que hoje ela só é assim porque você está lá. Hoje
Isso só está acontecendo na tua vida porque você se esforçou para alcançar, porque você lutou, porque você buscou, porque você. Olha a Deus nesse negócio. Não se esqueça, querido, você exercita a tua fé todo dia quando você coloca teu relógio para despertar. Quando você deita na cama e diz que amanhã cedo você vai sair para um compromisso. É mais do que o teu querer. E aí, a gente continua a pensar e a olhar, né? Como você tem expressado a tua fé? Como você tem olhado e visto a Cristo? Sabe por que eu preciso te dizer isso? Porque senão você não vai entender o que é pecado. Porque senão você vai continuar achando na tua caminhada que boa parte daquilo que você faz é só uma resposta às circunstâncias. É só um jeito de lidar e agir com o que está acontecendo à tua volta. Então eu vou voltar e vou te perguntar, como você tem expressado a tua fé? Você tem adorado a Deus? Eu vou continuar essa frase. Você tem adorado a Deus naquilo que você vê no teu celular? Como você tem expressado a sua fé? Você tem honrado a Deus? Cumprindo com a tua palavra? Como você tem expressado a tua fé? Você tem falado com Deus? Ou só quando a coisa pega? Sabe? Quando a coisa pegou que você já tentou de todo jeito, agora o negócio pegou mesmo. É aí que você dobra o teu joelho e vai orar? É aí que você lembra que segunda-feira tem a reunião de homens na igreja e vamos lá para ver se Deus faz um milagre porque o negócio está feio? Como você tem expressado a tua fé? Adorando? Honrando? Falando com Ele? Ou fazendo tudo do teu jeito e no final das contas chegando e falando, Senhor, abençoa. Eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz o que eu não devia, mas Senhor, tem misericórdia de mim. Ele tem, Ele ajuda. Mas sabe, hoje Ele trouxe você aqui para você entender que pecado é pecado. Para você entender que tem coisas que você precisa tirar da tua vida. Que tem coisas que não tem como mais estar lá, gente. Não tem como. E sabe, se hoje você tem dificuldade para responder como você tem honrado a Deus, como essas perguntas que eu te fiz, você tem honrado naquilo que você vê no teu celular? Você tem adorado? Você tem falado com Ele todos os dias? Se você está com dificuldade para responder essas perguntas, eu preciso te dizer, talvez seja porque você está distante de Deus. Talvez seja porque você o conhece, você sabe quem Ele é, você sabe o que Ele fez pela tua vida, mas chegou um momento que, como diz lá o camarada, sabe, você resolveu lançar voo solo. Não, agora eu vou aqui empreender, né? Deixa eu deixar Deus de lado e eu vou fazer, eu vou cuidar dos negócios, eu vou tomar na frente. Talvez se você está com dificuldade para responder como você tem o adorado, é porque há algum tempo você já deixou Ele de lado, tem feito e tem vivido a tua vida da tua maneira. Mas chega uma hora que dá problema. Chega uma hora que não andar com Deus vai dar problema, não tem como. Ou você tem dúvida disso? Acho que é bem claro, não é verdade? Vai dar problema. E olha só o que eu vou dizer para você. Se você não sabe o que Deus quer da sua vida,
se você não consegue responder com clareza o que Deus quer da tua vida, eu vou te perguntar, como você tem vivido até aqui? Como você tem vivido? Talvez aí alguns na mesa vão cutucar o outro e vão dizer, né? Vivido, né? Ou sobrevivido. Não é verdade? Não, aí estamos aí aos trancos e barrancos, né? Parece que o rolo compressor, estamos levando, estamos sobrevivendo a cada dia. Ei, Deus está te dizendo, chega disso. Ele tem um plano para você, Ele tem um propósito, Ele quer te mostrar o que está errado, Ele quer te ajudar a consertar, Ele quer te ajudar a corrigir, Ele quer que você entenda o propósito pelo qual Ele te criou, Ele quer que você ande nos caminhos dEle em todas as coisas, desde a maneira como a qual você faz negócio, a como você trata a tua esposa, a como você educa os teus filhos, é em tudo, meu querido, não é só em algumas áreas. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer o teu tempo sem o coração no negócio, mas Deus quer você por completo. E muitas vezes, eu e você temos a falsa sensação de que, né, já escutou isso? Uma vez eu conversei com um camarada, ele falou para mim, pastor, não estou matando, não estou roubando, nem prostituindo, rapaz, tá bênção, tá bom demais. Será que é só isso? Será que é só isso? Eu acho que isso é o mínimo que se espera de qualquer um que está aqui dentro, não é? Eu acho que isso é o mínimo que se espera de qualquer homem com caráter, mais ainda do que valores cristãos, estamos falando de caráter. Mas, para muitos, isso já é o bastante. Não, Carlos, eu estou bem. Não, está tudo certo. Não estou fazendo isso e a vida que segue. E a vida está boa. Você tem vivido ou você tem sobrevivido? E aí, vivido ou sobrevivido? Eu gosto de conversar. Rapaz, fala comigo. Sabe por quê? Esses dias eu falei com um camarada, né, sobre viver ou sobreviver, como é que estava. Daí ele falou, pastor, está tão difícil a coisa, está tão difícil, mas está tão difícil que a vida tem acabado comigo, eu tenho aí, não tem jeito, eu já não sei mais o que fazer. E aí aquele camarada olhou assim para mim, eu disse para ele assim, né, eu olhei para ele, já estava careca, barrigudo, eu falei, rapaz do céu, né? Mas quantos anos você está assim? Pastor, eu vou fazer 26 anos no final do ano. Eu falei, Jesus amado. Aí agora eu vou perguntar para você, você tem vivido ou sobrevivido? Olha para o camarada que está do teu lado, dá aquela boa olhada, você entendeu? Dá uma boa olhada para ele e vê se a vida tem sido boa com ele ou se a vida está judiando dele. Está judiando? Aí esse camarada, ele olhou para mim e falou assim, mas sabe o que é, pastor? Eu tenho pouca quilometragem, mas eu rodei muito tempo murcho. É isso que judiou. Eu falei, não, tá certo, esse camarada está sobrevivendo. Mas, brincadeira à par, mas você está entendendo? Às vezes você está sendo jogado de um lado para o outro e não percebe, não consegue nem parar para respirar no meio da tempestade. Apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, não sabendo nem por qual porta, por qual caminho você deve seguir. Sobrevivendo. Mas Deus está te dizendo, ei, eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você. Tenho um plano para a tua vida, eu quero te ajudar em todas as áreas, mas sabe o que acontece? Eu e você pecamos em não conhecer os planos de Deus. E o Salmo 1, ele vai nos mostrar dois caminhos. Dois caminhos simples e dois caminhos claros. O caminho que te leva à vida eterna,
um caminho de felicidade em Cristo Jesus. Está lá dos versos 1 a 3, bem-aventurado, só coisa boa, só bênção. E dos versos 4 a 6, ele vai falar, sabe o quê? O caminho da condenação. O caminho do pecado que te leva à morte eterna. 2 caminhos. Qual você tem andado? O caminho que leva à vida eterna ou o caminho do pecado que te leva à condenação? Mas sabe o que é interessante? O caminho do pecado, ele também é popularmente conhecido como: ei, não se mete, eu sei o que eu estou fazendo. Você conhece esse caminho? Não se mete, eu sei o que eu estou fazendo. Não pedi tua opinião? O caminho do pecado, ele também é conhecido como, sabe como? Não vai dar nada. Todo mundo faz assim. Não vai dar nada. O caminho do pecado, ele também é conhecido como: é só hoje, só uma vez. Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ver. Ninguém nem se importa. Só uma vez. O caminho do pecado também é conhecido assim. O caminho do pecado também é conhecido como: eles não sabem o que eu estou passando. Por isso que eu faço o que eu faço. Só eu sei o que eu estou passando. Esse também são alguns nomes que aqui na sociedade, ali fora, a gente chama o caminho do pecado. Você conhece algum deles? Você já se viu andando em algum deles? Você já se viu, talvez, como a gente diz, flertando com algum deles? Ah, mas é só uma vez. Vai dar nada. Vai dar certo. Não se mete. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu garanto. Se der problema, eu assumo a minha culpa. Eu assumo a minha responsabilidade. Porque afinal de contas, não é verdade? Sou homem, né? Se eu sou homem, eu assumo a minha responsabilidade. Será? E a consequência? E a culpa? E o peso? E o que vai ficar para a tua família e para aqueles que estão à tua volta? Não é sobre você. Não é sobre o que você faz ou deixa de fazer, mas é sobre as consequências daquilo que você escolhe fazer. Eu vou voltar a te dizer, o caminho do pecado é conhecido como não se mete. Eu sei o que eu estou fazendo. É conhecido como não vai dar nada, todo mundo faz assim. É conhecido como é só hoje, só uma vezinha, não vai dar nada. É conhecido como ninguém vai ver, ninguém sabe, o que eu faço aqui é problema meu. Estes são alguns nomes populares que você vai encontrar para o pecado. Talvez aí alguém vai dizer, ou pode dizer para você, né? Não, fique tranquilo. Isso é mais conhecido como uma desculpa, como uma justificativa. Estes são que vão dizer que é uma desculpa, que é uma justificativa. Estes são aqueles estudiosos do Instagram, sabe? Sabe os estudiosos do Instagram? Os professores do Instagram, os professores do Facebook, os sábios, os gurus das redes sociais? São esses que vêm te dizer que, ei, fica tranquilo, isso é só uma justificativa. Isso é só uma desculpa, não tem problema não, vai lá. A quem você tem seguido? Quem você tem escutado? Quem você tem dado ouvidos? Mas a palavra de Deus, ela é muito simples em resumir
Tudo isso, em resumir, toda essa situação em uma única palavra. Qual? Pecado. Fala bem alto, o quê? Pecado. A palavra de Deus vai resumir tudo isso em uma única sentença, em uma única palavra, para te ajudar a não esquecer, para te ajudar a não trazer confusão. Pecado, meu irmão. Pecado é a transgressão da vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? Talvez você não conheça a vontade de Deus para a tua vida, por isso que você está pecando. Talvez você não conheça o que Ele quer de você, e você tem feito do teu jeito, da tua forma. Você tem pecado por não conhecer. Você tem pecado por querer agir e fazer do teu jeito. Sabe? Transgressão é também a quebra do mandamento. Talvez você vai dizer, mas Carlos, eu não sei o que Deus quer de mim. Abre a tua Bíblia, leia. Semana passada eu estava com um camarada, gosto muito dele, e ele falava para mim assim, Carlos, Deus deixou o nosso manual. É o manual do fabricante. Você já parou para ler? Talvez o do teu carro você já leu 2 vezes para entender como muda aquele negócio no painel, né? Bacana, né? Até tutorial você já viu na internet. Hã? Ou não? Também sou só eu, né? Tá bom, sou só eu aqui. Mas, e o manual do fabricante que Deus deixou para a tua vida? Você já parou para ler? Você já dedicou um tempo para ele? Enquanto você não para ver, querido, você não vai entender o que é pecado. Você não vai entender como o pecado tem te afastado de Deus. E vai estar aí escutando esses gurus da internet que vão dizer que não tem problema, que está tudo bem, que está tudo certo. Afinal de contas, homem é assim mesmo, não é? E está tudo bem. Mentira de Satanás na tua vida. Não está tudo bem, não está tudo certo. Cristo tem algo novo para você. Mas eu e você, sabendo o que devemos fazer, ainda assim, muitas vezes insistimos em andar no caminho do pecado. Sabe qual é o caminho do pecado? É o caminho de viver as tuas vontades. Está lá do verso 4 a 6. Depois você vai ler. O verso 4 a 6 vai dizer que é o caminho de viver as nossas vontades. E sabe qual é o problema das nossas vontades? É que elas têm a ver com o desejo da carne. As nossas vontades, elas vêm para satisfazer o desejo da carne. E olha o que Paulo já nos alertava em Gálatas 5,17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Você está entendendo? Mas qual é o problema? Afinal de contas, eu pago as contas de casa, está tudo certo, não falta nada. Qual é o problema? Qual é o problema de eu fazer isso? Qual é o problema de eu fazer a minha vontade? O que tem de errado? Isso não é pecado. Mas sabe, a partir de pequenas concessões que você e eu fazemos todos os dias, e elas parecem tão pequenas, elas parecem tão inofensivas, quando você olha e diz, mas afinal, não é pecado, e eu estou com vontade de comprar isso, depois eu vejo como eu vou pagar. Não é pecado comprar, estou com tanta vontade.
Talvez são pequenas concessões quando você olha e diz, não é pecado ir lá. Não tem problema ir lá. Eu sei que não é o melhor lugar que eu deveria estar, mas eu não vou fazer nada de errado. Só vou lá. Afinal de contas, meus amigos marcaram lá. Carlos, errado é tomar o litro todo, né? Mas só um golinho não tem problema. Já escutou isso? Ou, talvez, quando você senta no teu escritório e olha para quem trabalha com você e fala, mas eu conheço um cara que pode agilizar isso pra gente. Não é pecado. É pecado eu querer fazer algo mais rápido? Não, claro que não. Eu conheço o camarada, só vou perguntar para ele, né? Sabe como eu vou perguntar? Vai que dá certo. E depois, qual é o problema de eu pagar um jantar para ele, né? São pequenas concessões que todos os dias você vai fazendo na tua vida e os teus valores são sendo deixados de lado. Ele me ajudou. Ele fez sair mais rápido aquele documento. Tinha que dar um jantar pro cara, não é verdade? Paguei lá o final de semana do hotel, dei um presente pro cara. Afinal de contas, né? Sabe como é? Ou, talvez, são pequenas concessões quando você olha e fala, meu amor, assume para mim aquela multa para eu não perder a minha carteira. Qual é o pecado? Puxa, pastor, se eu ficar sem carteira, veja só, né? E isso e aquilo. E as pequenas concessões, todos os dias vão permeando a tua vida. Qual é o problema? Passar um tempo no Instagram? Não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a ver e a curtir foto de mulher que não é tua. Carlos, mas está lá. Não fui eu que pedi, apareceu. Querido, no meu aparece direto. Por isso eu desinstalei. Fuja da aparência do mal, não crie concessões na tua vida. Ou, talvez quando você diz, eu tenho que conversar com ela no WhatsApp, porque afinal de contas ela trabalha no mesmo setor que eu, né? Então veja só, eu tenho que conversar com ela. Mas o que você está conversando com aquela mulher que não é a tua? Carlos, nada demais, nada demais. Como cristão eu também estou perguntando como está a vida dela. Toma vergonha na tua cara. Toma vergonha na tua cara. Uma vez eu escutei um camarada, chegou para mim e falou, não pastor, mas não é isso, ela é minha amiga. Falei, onde já se viu homem ter amiga? Para com isso, rapaz. Você tem amiga? Tua esposa, né? Além da tua esposa, homem não tem amiga. Se você não sabe, eu vou dizer para você, homem não tem amiga. Meu irmão, cai fora das pequenas concessões que te fazem pecar. Sabe o que é? Satanás, ele começa a minar tua compreensão e teu entendimento. Ele começa a mostrar que nem tudo é tão ruim assim. Nem tudo tem tanto problema como você imagina. E daqui a pouco, você está no meio de uma armadilha. Daqui a pouco, você está sentado na mesa com aquele prato bonito na tua frente que Satanás colocou. E sabe por que ele coloca? Porque ele conhece o teu coração também. Porque ele conhece os desejos da carne. Ele sabe aquilo o qual ele vai te aguçar. Mas sabe o que ele não faz? Ele não pode dar uma garfada por você. Isso aí só você faz. O pecado, deixa eu te falar,
Quem faz é você. Mas Satanás te coloca na situação. Mas Satanás prepara o enredo, Satanás prepara a história, Satanás prepara tudo para você. Agora, quem dá a garfada é você. E enquanto você fizer concessões na tua vida, dando lugar à tua carne, sem entender que Deus precisa caminhar com você, porque eu e você sozinhos somos fracos, a gente vai viver uma vida medíocre. Você vai viver uma vida medíocre, lutando todos os dias, sem nem saber quem que está te batendo, apanhando, sem nem saber o porquê. Mas sabe, eu creio que hoje é noite de mudança. Eu creio que eu estou te falando isso para você entender que são dois caminhos. O caminho do pecado e o caminho da salvação. Não tem o teu caminho nessa história. Não tem o teu jeito. Não tem a tua forma. Não tem o que você acha que é bom. Queridos, dois caminhos. Qual você vai escolher? Qual você vai escolher? A pergunta é simples. Você vai escolher o caminho do pecado, que te leva à morte eterna? Ou o caminho do bem-aventurado? O caminho das bênçãos e do cuidado de Deus? Qual você vai escolher? O caminho em que você entra na tua casa e a tua esposa olha com orgulho e diz: esse é meu marido. Ou o caminho que diz: putz, ele chegou de novo. Qual caminho você quer andar? Feche os teus olhos por um instante. Peça para Deus te ajudar a mudar essa realidade. Peça para Deus te ajudar a entender quais têm sido as concessões que você tem feito todos os dias. Às vezes elas parecem tão simples, inofensivas, mas tem te afastado do caminho do bem-aventurado. Escolha hoje andar pelo caminho da felicidade. Escolha hoje andar no caminho do Senhor. Peça para Ele, como o salmista fez do Salmo 139, o verso 23. Ó Deus, examina a minha alma, conheça o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E Senhor, vê se há algum pecado em mim e guia-me pelo caminho eterno. Pergunta para Ele agora, fala com Ele, peça para que Ele sonde o teu coração, mostre se há algum caminho mau, peça para Ele revelar, só Ele pode. E sabe, eu vou dizer para você, o meu Deus, o teu Deus, o Deus que hoje está aqui no meio de nós, Ele é um Deus suficientemente capaz de mudar toda e qualquer realidade. Ele é um Deus que é capaz de perdoar qualquer pecado, mudar a tua realidade para a sua honra e para a sua glória, mas você precisa deixar que Ele sonde o teu coração e te conduza ao caminho bom. Fala com Ele agora. Senhor Deus, Pai, visita-nos, Pai, com o teu poder, Pai. Visita-nos, Pai, com a tua graça, Pai, com a tua ousadia hoje, Pai. Sonda-nos, Pai. Sonda-nos, Pai. Mostra hoje, Pai, se há algum caminho mau, Pai. Mostra aquilo, Deus, que tem nos afastado de Ti, Pai. Mostra, Pai, das pequenas às grandes concessões, Pai.
Mostra, Deus, tudo aquilo, Pai, que tem nos feito, Pai, viver a nossa própria vontade, Pai. E que hoje, Deus, o nosso coração possa se converter, Pai. Que hoje, Pai, o nosso coração, ó Deus, possa se voltar ao Senhor, Pai, aos teus caminhos, Pai. Entendendo sim, Pai, que pecado é pecado, Pai. Que pecado, Deus, não é pela situação ou pela circunstância, Pai, mas pecado é andar longe da tua vontade, Deus. Revela hoje, Pai. É o que eu te clamo, Pai, por mudança e transformação na vida desses homens, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E olha, tem duas coisas que eu quero deixar para você, tá? Primeira é a pergunta que vocês vão conversar aí na mesa. O que Deus está te mostrando que você precisa abrir mão e entregar hoje? O que Ele está falando aí? O que Ele está te pedindo? Será que é uma conversa de WhatsApp que você vai ter que bloquear? O que é que Deus está pedindo para você entregar? E o segundo ponto é: quais vontades, desejos do teu coração têm te feito pecar contra Deus? E lembre-se, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que a alegria do Senhor possa ser a tua força e o que te conduz. Deus te abençoe. E eu gostaria, da mesma forma que eu vi várias mesas aqui se abraçando, eu gostaria que vocês, na mesa de vocês abraçassem uns aos outros como unidade. Que vocês formaram uma unidade nessa mesa. Vocês conversaram sobre essa administração tão maravilhosa. Não tem como você não ter sido ministrado. Não tem como essa palavra não ter tocado em vocês. Foi uma palavra poderosa, uma palavra que traz nós homens para uma realidade. Eu amei esse texto, pecado é pecado. Não brinque com ele, porque ele com certeza destruirá a sua vida. Não brinque com ele. Trate o pecado como pecado, nas pequenas nuances, como o pastor Carlos colocou. Nas pequenas nuances. O diabo sempre começa pequenininho em nós. E quando nós percebemos, nós já estamos completamente destruídos. Vamos orar sobre isso? Curva a sua cabeça. Pai, nós queremos nos colocar na tua presença e confessar os nossos pecados. Aquele que diz que não peca está mentindo. Mas antes, aquele que diz que pecador está confessando. E no confessar, nós somos perdoados. Mas no confessar, nós abrimos os nossos corações para Ti. E pedimos, ajuda-nos a não pecar mais. Ajuda-nos a vencer este mal que está dentro de nós. Espírito Santo, eu te peço, vasculhe o coração de cada homem aqui presente e revela a ele aquilo que ainda precisa ser mudado. Espírito Santo, eu te peço, não esconda, a começar por mim. Mostre aquilo que ainda eu estou negligenciando. Mas pequeno é que pode me levar à completa destruição e ruína. Espírito Santo, toca as nossas vidas. E Pai, obrigado, porque em Cristo Jesus nós somos perdoados.
Obrigado, Pai, porque o teu amor nos alcançou através de Cristo. E a tua graça repousa sobre as nossas vidas. Mas nós queremos ser cada vez mais próximos a ti, buscando crescer em santidade, em honestidade, para com o Senhor e para as pessoas que estão próximas a nós. Pai, leva-nos à busca incessante da santidade. É que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém.